Estende as mãos para cá em nome de Jesus e diz comigo: Bispo Bruno, pelo amor de Deus, dá lugar ao grande, em nome de Jesus. Eu vou chamar o A paz do Senhor, queridos. Curve sua cabeça por um minuto, feche os seus olhos. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim ora por mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra? Que outra palavra pra me descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Seja conosco mais uma vez, Espírito Santo. Fale aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz neste lugar. Te agradecemos pela oportunidade em nome de Jesus. Só quem concorda comigo, diga amém. Diga graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 18. Se você estava no Cabula na sexta-feira, você pega a porção dobrada hoje. Primeira Samuel, capítulo de número 18, do 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul o tomou naquele dia, e não mais quis deixá-lo ir para a casa de seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram uma aliança, ou um pacto, porque ele o amou como a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa e a deu a Davi, como também a sua armadura, ou em outras traduções, as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Amém? Para você entender esse texto aqui, você precisa entender que existe uma matéria na teologia bíblica. Preste atenção nisso para você pegar a mensagem. E essa matéria fala de sombras e tipos.
Os estudiosos da Bíblia, aqueles que já fizeram teologia, também, talvez tenham conhecimento. Mas a Bíblia, no Velho Testamento, em todo o Velho Testamento, ela fala de sombras e fala de tipos. Por exemplo, começando do Gênesis, a história de Enoque é uma sombra do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, e tinha Enoque 65 anos de idade, quando conheceu a Deus. E andou Enoque com Deus 300 anos. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E não se viu mais, porque Deus o arrebatou, Deus o tomou para si. A história de Enoque é uma sombra apontando para o arrebatamento da igreja. Você aceita Jesus, anda com ele, e no dia que a trombeta tocar, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. O sacrifício de Isaac é uma sombra do sacrifício de Jesus na cruz. Abraão, pegue o seu filho, seu único filho, aquele que você ama, e sacrifique no monte que eu vou te mostrar. E quando Abraão, com o cutelo preparado para imolar o seu filho, o anjo gritou e disse, não faça nenhum mal à criança, porque agora eu sei que tu temes a mim e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O sacrifício de Isaac não concluído é uma sombra, aponta para a cruz de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho, unigênito, para que morresse e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés tipifica Cristo. Estava no Egito, no meio do povo, saiu do Egito por um determinado tempo, voltou para o Egito, libertou o povo e os guiou para a terra prometida. Jesus andou no meio do povo por um tempo, se retirou do meio do seu povo, mas o anjo disse, por que está olhando para o céu? Da mesma maneira que está vendo ele subir, vocês também verão ele voltar. Jesus andou no meio, saiu do meio e vai voltar para levar o seu povo para a terra que ele prometeu. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Oséias é um tipo de Cristo. O profeta Oséias ouviu a voz de Deus dizendo, vai até as mulheres das prostituições, escolha uma e case com ela, ame ela e tenha filhos com ela. Oséias saiu, foi à casa de prostituição, escolheu uma prostituta, se casou, teve 2 filhos. Depois que o segundo filho nasceu, a mulher largou Oséias e voltou para as prostituições. E Deus disse, volte na casa das prostituições, compre a sua mulher com dinheiro e ame ela novamente, porque assim eu amo o meu povo. Oséias é um tipo de Cristo, aponta para Cristo, tipifica Cristo, porque Cristo nos fez, nós nos desviamos e Ele nos comprou e nós pertencemos a Ele pelo preço de sangue. Quem está me entendendo, diga amém. Para entrar nisso aqui, você tem que entender que o Velho Testamento todo, de Gênesis até Malaquias, ele vai lhe ensinar sombras e tipos. Sombras e tipos. Nós sabemos que o Novo Testamento explica o Velho. Esse texto que nós lemos aqui, eu vou ler de novo com vocês, diz assim, e sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatas amou como a sua própria alma. Versículo 3. Então Jonatas e Davi fizeram uma aliança, um pacto,
porque ele o amou como a sua própria alma. A história de Davi e de Jonatas é usado como base para igrejas LGBTQI+, 3 pontinhos. E eles usam esse texto, esta amizade, para afirmar que Jonatas e Davi tiveram um caso amoroso. No dia da morte de Jonatas, o choro e a lamentação de Davi, Davi vai dizer: Jonatas, como eu te amei. Te amei mais do que todas as mulheres que eu tive. Assim me amou a sua alma e a sua alma eu amei. Então eles juntam esse texto da amizade dos dois com o lamento de Davi para justificar as suas práticas e dizer que Deus aceita a todos. Mas a história de Davi e de Jonatas é uma sombra do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Porque Cristo, quando olhou para você, Ele amou a sua alma. E quando você faz com Ele uma aliança, um pacto, a sua alma se une com a alma dEle. Na sua oração final em João, nas últimas instruções aos discípulos, Ele disse: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo, porque se eles forem um comigo, o mundo vai acreditar que o Senhor me enviou. A história de Jonatas e Davi é uma sombra do relacionamento de Cristo com a sua igreja. A Bíblia ainda vai dizer aqui, que no versículo 4, após o pacto, após a aliança que eles fizeram, Jonatas retirou de si a sua capa e deu a Davi. Jonatas retirou de si a sua armadura. Tem traduções que diz veste, mas tem uma tradução mais fiel que diz a sua armadura. Deu também a sua espada, deu também o seu arco e deu também o seu cinto. Nós estamos esse mês trabalhando e hoje, o último domingo para falar sobre esse tema, e ainda mais uma terça e uma quinta, estamos falando do valor da amizade. O valor da amizade de Davi e de Jonatas, amigos e irmãos. Alguém pode dizer que o melhor amigo do homem é o cão. Tem alguém que concorde. A própria Bíblia vai dizer que existem amigos mais chegados do que irmão. Porque tem pessoas que nós criamos amizade, laços fraternos, alianças, que nos considera, nos apoia, mais do que as pessoas da nossa família. Aí a Bíblia diz: há amigos que são mais chegados do que irmãos. Existe alguém que pode dizer: você é o meu melhor amigo, você é a minha melhor amiga. Mas acima de todos os amigos que você possa encontrar nesta terra, existe um amigo que nunca vai te abandonar. Existe um amigo que nunca vai mentir para você. Existe um amigo que não vai passar a mão pela sua cabeça, e quando precisar lhe dizer as verdades, ele vai dizer na sua cara, como disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Existe um amigo que estava com você quando você estiver na bonança, ou quando você estiver na prova, quando você estiver nos pomares, ou quando você estiver no deserto. E o nome desse amigo é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está te chamando a uma aliança com Ele na noite deste dia. Aleluia. Quando nós fazemos uma aliança com Cristo, Ele passa a ser o seu melhor amigo. Alguém que vai te entender como ninguém, mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, é Jesus. E a Bíblia vai dizer aqui no texto de Jonatas e Davi, que é uma sombra do relacionamento de Cristo com a igreja, que no versículo 4, após a aliança, Jonatas retirou de si a sua capa e entregou a Davi. Imagine que
Esqueçamos agora os personagens e coloquemos a igreja e Jesus. A partir do momento que você entende o amor dele pela sua vida, a partir do momento que você se predispõe a fazer com ele uma aliança, aceitando como seu Salvador, o que acontece entre Jonatas e Davi vai acontecer entre você e Cristo. Ele vai te dar presentes, ele vai te dar capa, ele vai te dar armadura, ele vai te dar espada, vai te dar arco e vai te dar cinto. A primeira coisa que acontece aqui é a capa. E a capa fala-se da porção dobrada do Espírito. Porque quando Elias estava para ser tomado, ele olhou para Eliseu e disse: pede logo o que você quer, antes que eu seja tomado de ti. E ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti, que venha sobre a minha vida. Naquele momento veio o carro de fogo, separou os dois. Dentro do redemoinho, Elias é levado ao céu. Tudo que sobrou foi a capa que desceu, caiu no chão. Mas Eliseu tomou dos seus braços e diante do rio Jordão ele disse: onde está o Deus de Elias? E ferindo as águas, elas se dividiram e ele passou. Ei, levante a tua mão. Jesus está distribuindo capa para quem tem aliança com ele aqui nesta noite. A unção dele vai vir sobre si. Continue com as mãos levantadas, porque ele disse: no meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, e ainda que beba alguma coisa mortífera, dano nenhum te acontecerá. Eis que vos dei poder, eis que vos dei autoridade. Tem capa de Deus descendo aqui. Tem alguém para receber? Tem alguém para receber? Meu Deus, eu queria que hoje fosse a vigília hoje. Eu não posso nem entrar, porque o tempo não dá. Mas diga para ele assim, ó: Jesus tem capa para você. Diga para ele: capa de autoridade, capa de unção dobrada. Antes você fugia dos demônios, agora os demônios vão fugir de você. Porque a capa ele está te entregando. Faz aliança comigo. E a primeira coisa que eu te dou é unção. A primeira coisa que eu te dou é autoridade. A primeira coisa que eu te dou é poder. Não vai mais precisar você chamar ninguém para orar dentro da sua casa. Você que vai levantar a mão, vai repreender o mal. E Deus vai agir. Anaiecando. Tem alguém aqui? Deixa eu ver o glória da igreja. Meu Deus. Segundo lugar, a Bíblia diz que Jonatas deu a sua armadura. Olhe para esse vaso e diga assim: tem a armadura de Deus para você. E conforme está escrito em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala que nós devemos estar preparados para as ciladas de Satanás. Fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, hostes da maldade, assentada nos lugares celestiais. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: revestivos das armaduras de Deus. Capacete da salvação. Diga: capacete, salvação. Diga: couraça, justiça. Diga: cinturão, verdade. Diga: sandálias ou botas ou sapato, você escolhe. Diga: preparação do evangelho da paz. Diga: escudo da fé. Diga: espada do Espírito. De quebra você ainda vai receber um arco. Escute, eu tenho que ser ligeiro. Quando Jonatas tira de si a armadura e entrega a Davi, sabe o que é interessante? A armadura de Saul não deu em Davi, mas a de Jonatas deu. Porque roupa de desviado não fica bem em crente. Jonatas era diferente.
Tome a armadura. E a armadura tem o quê? Tem capacete. O capacete é o quê? Segundo Efésios, capacete da salvação. Eu vou lhe dizer uma coisa, ore por mim para não ser processado. Mas o cristianismo prega a doutrina da salvação. O protestantismo prega a doutrina da salvação. O hinduísmo prega a doutrina da salvação. O islamismo prega a doutrina da salvação. O budismo prega a doutrina da salvação. Mas nem o cristianismo, nem o protestantismo, nem o hinduísmo, nem budismo, nem islamismo e nem nenhuma outra religião pode te salvar. Mas quando você faz uma aliança com Cristo, na parte da armadura tem o capacete da salvação. Então nenhuma religião te salva, mas existe o grandão da Galileia chamado Cristo. Ele tem poder para livrar a tua alma, porque está escrito: aquele que confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor e crer com o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A Bíblia também diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Terra! Olha para esse vaso e diga assim: ó, vaso, tem capacete de Deus para a tua vida hoje. Diga para ele, evangelize ele, diga a ele: quer salvar a tua vida hoje. Hoje é o dia da sua aliança com Ele. Quem está comigo, diga amém. Capacete da salvação, couraça da justiça. Eu falo isso, parece que é brincadeira, mas não é. Porque quando a gente estava lá fora, a gente tinha uma balança enganosa. A gente pendia para o lado de quem mais mexia com o nosso coração. Eu quero ver uma mãe apaixonada pelo filho, que o filho chegar e fazendo coisa errada, e ela não defender ele, mesmo ele estando errado, porque pende para o coração. É uma balança que pende para o lado de quem você ama. Mas quando você faz uma aliança com Jesus, primeiro, Ele te salva, capacete. Depois, Ele lhe dá um senso de justiça. Porque a couraça é da justiça. E agora você não vai julgar, mas segundo os homens, você vai julgar segundo a reta justiça. Ainda que seja seu filho, se ele tiver errado, é justiça para ele. Ainda que seja seu pai, sua mãe, se tiver errado, é justiça para ele. Ainda que seja seu marido, se tiver errado, é justiça para ele. A couraça da justiça tem que fazer parte da vida do crente. Chega de balança enganosa, chega de julgamento errado. Você vai agir com justiça. E antes de você julgar, você vai analisar a palavra que diz: antes de tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave que está dentro do céu. Tem couraça de Deus aqui hoje, e vai ser doloroso para alguém vestir. Terra! Terceiro lugar, vou deixar o cinto por último. A Bíblia diz assim: calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Aí alguém diz que calça com a sandália, alguém diz que calça com sapato. Eu gosto na minha armadura de usar bota. E alguém diz que calça as botas. Quando se faz uma aliança, primeiro, salvação. Segundo, justiça. Terceiro, preparação do evangelho da paz. Agora olhe para esse vaso que está do seu lado e diga assim: ó, o vaso, o evangelho é da paz, não é da guerra. Por que eu estou falando isso? Tem duas coisas para aplicar aqui dentro das botas, da sandália, do sapato. Você escolhe o que você quer calçar. Calce para a sua armadura ser completa. Fala-se do evangelho, da preparação do evangelho. Primeiro, a igreja precisa aprender que pastor não gera ovelha. A igreja precisa aprender
que quem gera ovelha é ovelha. Ovelha gera ovelha e pastor cuida e apacenta. Mas muitas vezes nós chegamos nesse ambiente confortável, bonito, refrigerado, moderno. Sentamos e dizemos, deixa o pastor Maurício pregar e evangelizar. Deixa o pastor Ébano que ele é pastor. Deixa o pastor Carlos que ele que é pastor. Deixa os evangelistas da igreja evangelizar. Eu só sou membro. Ei, abre a tua boca para falar de Jesus. Abra a tua boca para falar de Jesus. Eu vou lhe fazer uma pergunta. E eu peço que o Espírito de Deus faça essa pergunta ecoar no seu ser durante toda esta semana. Eu tenho convicção que você vai se salvar. Você está aqui para aprender o caminho da salvação. Mas quando você chegar lá em cima, o que é que você tem nas mãos para apresentar a Deus? Quantas almas você vai apresentar a Ele? Você vai chegar pobre no céu? O que é que você está fazendo para o reino? Ah, bispo, mas... Não, tem seu vizinho, tem seu colega de trabalho, tem alguém na faculdade, tem alguém na sua família, tem um amigo de infância. Abre a tua boca e pregue a palavra. Agora pregue o evangelho da paz. Porque no tempo que eu me converti, o evangelismo era assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso é evangelho de guerra. Se você evangelizasse hoje, a pessoa vai dizer assim a você: espera aí rapidinho que eu vou aqui e volto. Ele vai numa estamparia, vai mandar escrever na camisa: eu estou indo para o inferno. Vai vestir e vai voltar para te afrontar. Pregue o evangelho da paz. Pregue o evangelho com estratégia. Se você não sabe falar, pregue o evangelho com a sua vida. Deixe a sua vida falar. A Bíblia diz que nós somos uma carta escrita, não com tinta e não pelas mãos de homens, mas escrita pelo Espírito de Deus na tábua dos corações. Você é uma carta. Qual é a mensagem que a sua carta está passando? Eu lembro que novo convertido, a gente foi jogar futebol e a gente tinha um horário de meia-noite para jogar futebol. Que era horário que não tinha ninguém na quadra, era horário que ímpio não jogava com a gente, que a gente não incomodava ninguém, e a gente foi jogar meia-noite na quadra lá. Aí chegou dois rapazes de uma denominação, não vou dizer o nome não, mas bem pentecostal. Aí viu, meia-noite que nós estávamos jogando bola, aí veio ele: eu posso dar uma palavra para vocês? Eles vieram evangelizar. Aí eu falei: pode, eu estava do lado de fora, não estava jogando. Pode falar, varão. Aí ele disse: é porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade. Aí eu disse: e a verdade vos libertará. Aí ele olhou assim para mim. Aí ele disse: não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morrer, mas tenha vida eterna. Quando ele viu eu completando os versículos, ele olhou para mim e disse assim: você está blasfemando, rapaz, porque eu estava jogando bola. No meu tempo, jogar bola era pecado também. A gente estava jogando bola. Aí ele disse: eu vou levantar a mão aqui, vou orar e vai cair fogo do céu e vai consumir vocês todos aqui. Aí eu peguei ele, porque eu já era de Bíblia, novo convertido, mas eu comia uma Bíblia. Aí eu olhei para ele e disse assim: ó, você não sabe de que espírito sou, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, ele veio para salvar. Aí o amigo dele, que era mais experiente, disse: rapaz, você não está percebendo que isso é um baba de crente, não? Deixa os caras. Aí ele disse: perdão. Muitas vezes nós queremos ganhar alguém, mas com evangelho de guerra. Olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Olha, você vai para o carnaval, você vai tomar bala perdida. Olha, você vai... Calma, gente, peraí. Prega o evangelho da paz. Prega o evangelho com sabedoria. Prega o evangelho com estratégia. Já tem 6 meses que eu corto meu cabelo com o mesmo menino. Quando eu cheguei lá, eu vi o louvor, eu percebi que ele era crente, mas eu não falei nada. Ele cortando meu cabelo, conversando comigo, eu conversando com ele, e eu não dizia nada da minha vida.
chegou na terceira, quarta, quinta vez que eu fui lá cortar, ele disse: Bruno, posso lhe fazer uma pergunta, porque eu vejo que você é diferente. Você é crente? Falei: sou. Puxa, rapaz, também sou guitarrista, não sei o que. Eu digo: eu sei. Não, porque você nunca me disse nada. Eu digo: porque eu quero deixar que a minha vida diga, que o meu comportamento diga. Aí quando eu fui lá uma outra vez, ele disse: rapaz, eu vi um monte de cartaz aí com sua foto, você prega também? Eu falei: prego. Deixa a sua vida falar, de forma estratégica. Um dia, ele sem saber que eu era crente, ele estava cortando meu cabelo, estava com uma rusga com a esposa, aí falou que fazia assim, assim, assado, para apertar ela, aí disse para mim: não é assim não, Bruno. Eu falei: rapaz, não sei se a Bíblia diz assim não, mas se você está dizendo. Foi ali que ele começou: pregue o evangelho da paz, pregue o evangelho com sabedoria, mas pregue. Fale, não te cales. Deus não colocou você na terra à toa. Deus não colocou você no bairro onde você mora à toa. Deus não colocou você na rua, no prédio, no condomínio, na empresa, na faculdade à toa. Deus não te colocou. Você é um agente de Deus. Ele está calçando os teus pés nessa noite com a preparação do evangelho. Pregue a palavra, senhoras e senhores. Pregue a palavra. É já a última hora, aleluia! Terra! A Bíblia também diz que Jonatas tirou a sua espada e deu a Davi. Se tem uma coisa que Jesus está te dando desde a primeira vez que você ouviu, é a palavra. Quando Moisés morre e Josué assume: Senhor, como é que vai ser agora, hein, Josué? Levanta, porque é você que vai fazer esse povo atravessar o Jordão. Mas eu tenho uma instrução para você, Josué. Josué 1:8. Não afaste a sua boca do livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme está escrito. E então diligentemente te conduzirás e em tudo prosperarás. O interessante é que Deus está dizendo a Josué: a espada, interessante que a minha espada, ela já vem com um desenho de uma espada aqui mesmo, aqui atrás. Ela tem que estar perto da sua boca, de dia e de noite. Ainda que seja no aplicativo da Bíblia, todo dia vai chegar um versículo do dia. Abra, leia, abra o contexto, leia o capítulo. Não afaste da sua boca o livro desta lei. Medite de dia e de noite, antes de qualquer coisa. Medite de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer como está escrito. Aí a Bíblia vai dizer uma palavra em hebraico que se chama dissaleia. Dissaleia significa roda do sucesso. Deus está dizendo para Josué: se você não afastar da sua boca o livro dessa lei, se você meditar de dia e de noite para fazer conforme está escrito, então serás conduzido prudentemente e vai prosperar. Deus está dizendo: eu vou te colocar na dissaleia, eu vou te colocar na roda do sucesso, eu vou fazer a sua vida prosperar. Não levante a mão não. Mas você já leu a Bíblia inteira alguma vez? Você já leu um livro inteiro alguma vez? Você já leu 5 capítulos inteiros alguma vez? Você já leu alguma vez a Bíblia? Jesus está dizendo: aliança comigo, eu te dou capa, te revisto de autoridade. Eu te dou capacete, porque só quem pode te salvar sou eu. Eu te dou couraça, porque agora você vai julgar com a reta justiça. Eu te dou botas da preparação do evangelho da paz, porque você vai sair e vai pregar o evangelho da paz. E eu te dou a minha espada, a espada do Espírito, que é a minha palavra, aleluia. E você sabe que Jesus venceu o Satanás com essa espada. É o Filho de Deus. Vai, transforma a pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu com a palavra. Meu Deus, eu tenho 2 minutos. Escute.
A Bíblia também vai dizer que Jonatas deu o arco a Davi. Bote aí para mim, por favor. Meu querido amigo Christian, que eu tenho certeza que vai morar no céu. O versículo 4 do capítulo 18. Se Christian não for para o céu, ninguém mais vai. Escute, ó. Jonatas desposou a capa, deu a Davi, também as suas vestes, em outra tradução, armadura, deu a sua espada e deu o seu arco. Pergunte ele aí, por que não deu as flechas? Pergunte ele. Não tem ninguém aqui hoje. Maurício, eu vou pedir para trocar meu dia. Porque esse negócio de eu pregar depois da manhã de adoração não dá certo, não. Não sobra nada para mim, não, varão. Povo, os que vêm, porque já sai embriagado aqui de manhã, os que vêm já chega cansado, já chega... A gente não está nem no verão para dizer que foi na praia. Olhe para esse vaso aí do seu lado, em nome de Jesus. E diga a ele assim, por que não deu as flechas? Porque o texto está dizendo que ele deu uma espada e deu um arco. Mas por que ele deu o arco e não deu a flecha? Ei, pastora Gabriele, o arco serve de quê sem flecha? Aí quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, cadê as flechas? Fui, procurei. Onde é que está a flecha, Jesus? Aí o Espírito Santo que Jesus disse, ele te lembrará de todas as minhas palavras. Aí eu me lembrei de Isaías. Christian, por favor. Isaías 49, versículo 1 e 2. Preste atenção nisso aqui, eu já estou terminando. Não deu nem tempo de pregar direito. Ó. Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Olha o 2. Fez a minha boca como uma espada aguda, com a sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Escute, olhe para ele e diga assim, sabe por que o arco e não as flechas? Diga para ele assim, sabe por que o arco e não a flecha? Agora responda para ele, diga para ele, porque a flecha é você. Diga para outra pessoa, diga, a flecha é você. Escute, que Deus vai falar com alguém aqui. Escute isso. Tem pessoas aqui hoje no nosso meio que ficam se questionando da sua própria vida. Meu Deus, a minha vida não avança, a minha vida não anda. Eu vejo todo mundo crescer e eu estou estagnado. Eu vejo todo mundo subir e eu estou parado no mesmo lugar. O que é que está acontecendo, Deus? O que é que está errado? Ei, calma! Você é uma flecha que Ele te limpou e te guardou na aljava dEle. As coisas não estão acontecendo na vida dos outros e não na sua, porque eles são melhores do que você, não. É porque você é flecha, você ainda está guardado. Quando Jesus lhe dá o arco, Ele está lhe dizendo, você está vendo o arco? Você sabe para que ele serve? Ele serve para impulsionar, ele serve para lançar alguém longe. Mas calma, porque é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Ele te limpou e te guardou, flecha. Mas na hora que Ele te tirar, na hora que Ele pesar no arco que Ele já te deu, ninguém vai te parar, ninguém vai te segurar. Você vai longe, você vai acertar o ar. Se quer aplaudir, aplaude bonito para Jesus. Meu Deus. Diga para ele assim, ó, calma, flecha, sua hora vai chegar. Ele te entregou o arco só para você saber, o que vai te impulsionar já está na sua mão, mas calma.
Eu vou sacar você na hora certa. Porque Deus não dá tiro errado, vai ser no alvo certo que você vai entrar. Vai ser um crescimento exponencial. Olha, eu fico vendo que a gente assiste a vida das pessoas e compara. Aí tem alguém que está andando com você, que se formou com você, tem a mesma qualificação que você, só que ele está indo, você está ficando. Você está vendo ali, você está ficando. Você está vendo ali, puxa, porque ele vai, eu fico, porque ele vai. Calma, quando Deus lhe sacar, Ele pode estar na distância que for, você vai alto e vai longe. Você vai alto e vai longe. Ele já te deu o arco e a flecha é você. Você vai alto, assim diz o Senhor, e você vai longe. Aleluia. Quem está comigo? Versículo 4 e eu encerro. 1 Samuel 18:4. Deu a capa, unção, autoridade, poder. Deu a armadura, capacete, salvação, couraça, justiça. Botas, sandálias, sapatos, você escolhe. Preparação do evangelho. Espada, palavra. Escudo da fé. Eu não posso entrar que o tempo não dá. E por último aqui diz que ele deu o seu. Que ele deu o seu. Ele deu o quê? Deu o cinto. É o quê? Entendi. Para que serve o cinto? O cinto serve para quê? O cinto tem duas funções. Primeiro, ele vai te trazer segurança. Eu falei isso no Cabula, vou falar aqui, porque vai ver, Jesus toca no coração de alguém. Meu aniversário é dia 8 de julho. Se você tocar no coração e querer me dar uma calça de presente, 44. Mas se você esquecer e comprar 46, eu boto um cinto. E o cinto vai me dar a segurança que aquela calça vai ficar no lugar onde ela deveria estar. Quando você faz uma aliança com Jesus, seu amigo, seu melhor amigo, acima de todos os amigos, uma amizade que você nunca vai encontrar, nem na terra, nem fora dela. Ele dá segurança para a tua vida. Debaixo das minhas asas estará seguro. Eu me lembro de 2 jovens que andavam comigo no tempo das minhas perdições. Um se chamava Chebel. Foi o primeiro a se converter. Só que Chebel, quando estava no mundo, armou para a boca de peixe, que era o outro. Quebrou a boca de peixe no pau e tomou os pertences de boca de peixe. Só que aí Chebel se converteu. Se transformou no pastor Jorge Regis, homem do mistério, viu? Do coril de fogo e da pregação de fogo. Só andava com aquela mala de 007 para cima e para baixo, com a Bíblia dentro, nos congressos, nos cultos. Aí um dia que boca de peixe viu ele, disse, agora ele é crente, né? Vou pegar. Chamou uns caras de corme de faria, os caras armados. Boca de peixe já sabia o caminho dele, que quando ele saía da igreja e ia para casa, passava entre os prédios, nos becos, descia uma escada escura. Boca de peixe disse, vou ficar lá em cima, quando o culto acabar, a gente espera ele lá. E quando ele parar, quando ele passar, eu vou picar fogo nele, tem negócio de crente certo. Só que Chebel agora não era mais Chebel, agora ele era pastor Jorge. E quando ele vinha descendo da igreja, ele vinha cantando glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Quando ele passou pelo beco que apontou na escada, que boca de peixe puxou o ferro para dar nele,
E quando se posicionou, isso é boca de peixe que virou Luiz Antônio, depois que se converteu, contando testemunho que ia matar Chebel, que agora era pastor Jorge. Quando ele se posicionou com a arma, ele disse que na frente de Chebel surgiu uma forte luz que cegou ele, e ele não conseguia mirar, ele não conseguia ver, e os outros dois dizendo, e aí rapaz, e aí? Ele disse, rapaz, bora embora daqui que deu ruim, deu alguma coisa errada. E havia um pastor, glória, glória, aleluia, foi para casa, teve livramento, sem saber de nada. Aí quando o boca de peixe se converte, vai contar o testemunho, eu ia lhe matar, pastor, eu estava posicionado com a arma e mais dois, mas eu vi uma luz que brilhou e me fez correr debaixo das tuas asas, estará seguro. Ele te dá segurança, Ele protege a sua família, Ele protege a tua casa. Nenhum mal te sucederá, levanta a tua mão, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos, Ele dará ordem ao teu respeito. Ele está te dando cinto hoje. Ninguém vai roubar seu carro, ninguém vai roubar seu celular, ninguém vai lhe fazer nenhum mal. É Deus que te guarda. Tem alguém que recebe e adora. Meu Deus! O cinto ainda tem uma segunda função. Se no dia do meu aniversário você me der uma calça 50 e eu não tiver cinto, eu vou ter que pregar segurando aqui, né? Mas aí tem uma hora que eu posso me empolgar, na hora do glória. E se eu for junto com você, aí a calça vai mostrar as minhas vergonhas. Tem gente que quando sonha com as vergonhas de fora já acorda, meu Deus, é terrível um sonho você sem roupa. Imagina eu pregando aqui, transmissão ao vivo, no YouTube para Estados Unidos, Europa, Japão, e minhas vergonhas aparecem. Mas só que Jesus me deu cinto. E a Bíblia diz assim, levanta a mão que eu estou profetizando. No lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra. E o meu povo, diz o Senhor, não será envergonhado. Chega de passar vergonha com o agiota cobrando a sua porta, não mais. Chega de passar vergonha com a Coelba indo lá para cortar a sua luz, não mais. Chega de passar vergonha a Embasa indo lá para cortar a sua água, isso acabou. Jesus está lhe dando cinto, não será mais envergonhado, não será. E no lugar da tua vergonha, dupla honra, dupla honra, dupla honra. Só quem recebe disso, dá um pulo do seu lugar, dá um salto do seu lugar e um grito de glória. Meu Deus! Olha para essa pessoa aí, fala assim para ele, ó, eu já tenho uma aliança com Cristo e você. Olha para ele e diz, eu já tenho uma armadura que Ele me deu e você. Dentro disso aí, a igreja ore, por favor. Meu Deus, o relógio tem problema comigo.